Durante muito tempo, fui movida pela música e somente pela música. Nesse tempo, onde eu caminhei nessa estrada, buscava algo que me levasse além da música. Corri atrás, pensei, procurei a saída, fiz escolhas e tomei decisões. E descobri, na simples razão, ser movida por um vento que sabia o que eu precisava para cada dia. Decidi então ser guiada por esse vento e me tornar um catavento nas mãos de Deus, sendo guiada pelo vento do Espírito Santo. Bom, nós estamos aqui no Lendas Pub e hoje uma entrevistada mais que especial. Pro meu coração, então, especialíssima Nanda, seja bem-vinda. Amiga do coração, nós estamos aqui. Rasgação de seda. Mas está valendo. Mais uma vez em Campo Grande, sua cidade natal, sua terra. Tem jeito, né? Vem matar a cidade do povo, senão não aguento. É verdade, né? Bom, nós estamos aqui no Lendas Pub pra gente bater aquele papo, Sim. cantar um pouquinho, Também. né? Falar um pouquinho desse trabalho aí. Mas vamos fazer uma entrevista que muitos ainda não viram aqui na Hora do Jovem. Ai, contigo, que medo! Né? Deve estar com o CD já gravado, graças a Deus, lançado e vendido e já sendo divulgado. Sim, graças Vamos começar lá do início. Como é que, os primeiros passos, como é que foi com a Nanda? Na música, vamos pensar, na música eu comecei mesmo com 7 anos, quando eu insisti em querer cantar. E aí eu fui, vamos dizer, com minhas próprias perninhas, eu estava no Colégio Auxiliador aqui em Campo Grande, pedi para a irmã do coral, pedi deixar eu cantar. Durante 4 anos eu cantei ali no coral. Depois desses 4 anos eu saí daquele colégio, fui para outro e me envolvia com a música eu mesma no meu quarto e tudo mais. Mas com 12 anos mais ou menos que eu comecei a querer mostrar a música, né? Não eram muitas pessoas que me ouviam, que gostavam não, porque eu era ruim mesmo. Bom, olha só, você falou, você cantava no coral. Sim. Do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Sim. Mas vem cá, Nossa Senhora Auxiliadora e você de uma raiz evangélica, Então, como que era isso? a minha mãe, quando era pequena, ela gostava muito, frequentava muito o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, né? Minha mãe era de uma cidade pequena, do interior, depois veio para Campo Grande. E como o Campo Grande não era tão grande, né, o Colégio Auxiliadora era um ponto de encontro para muitos jovens e crianças também. Então a minha mãe se encontrava ali em alguns eventos que o colégio proporcionava. E minha mãe queria muito que eu estudasse naquele colégio. Foi ela que insistiu muito. A gente era da Presbiteriana aqui em Campo Grande, mas a gente eu estudava no Colégio Auxiliadora. E eu digo que foi lá que começou algumas primeiras admirações por Nossa Senhora, porque hoje se fala essa palavra, na época eu sofria muito bullying, porque eu era bem esquisitinha. E eu acabava caindo na capela, acabava ficando na capela por horas e horas olhando a Nossa Senhora. E dali eu saía, mas não era algo, como eu não aprendi a religião católica, então para mim eram algumas esculturas, eu não tinha muita noção, né? Certo. Mas por isso que eu acabei frequentando o Colégio Auxiliadora e eu digo que ali eu aprendi muitas coisas dentro do colégio, principalmente sobre Nossa Senhora, sobre Laura Vicunha, sobre alguns santos também, mas não fazia parte da minha vida, não correlacionava, né? Era algo muito diferente, mas de certa forma ficou enraizado dentro de mim. Certo. E aí, na sua adolescência, como é que foi a questão da música ainda? Quando foi a primeira composição? Como que aconteceu tudo Com isso? 12 anos, eu comecei a insistir mais na música e comecei a querer cantar mais. Eu comecei a cantar em público, vamos dizer assim, no meu condomínio, com rodinha de violão e tal, aquela coisa mais informal. E aí eu comecei a agradar uns aos outros, porque assim, eu não fui fazer aula de canto, mas eu queria muito cantar. Então eu fui muito persistente, corri atrás de que podia estudar e tudo mais. E aí, depois disso, eu comecei a apresentar, vamos dizer assim, para algumas pessoas no colégio. E logo depois, aconteceu alguns problemas na minha vida e eu isolei a música e comecei a escrever. Comecei a escrever poesia. Não era composições de melodia, de música, não era nada disso. Porque eu nunca toquei nada. Então, eu escrevia poesias e poesias e poesias. Aí, depois, passou-se muito tempo, com 15, 16 anos, que eu voltei com a música dentro de mim, assim, para as pessoas.
e comecei a cantar no colégio. Aí eu fiz um musical no colégio, depois comecei a cantar nas sextas-feiras que tinham, que abriam espaço para os alunos, e comecei a cantar música pop. Aí depois daí fui para os barzinhos, e aí depois eu caí na igreja, né? Nesse percurso que aconteceu, eu saí da igreja evangélica, depois da presbiteriana fui para a Batista, e nesse percurso eu encontrei Nossa Senhora de uma maneira muito especial, e tive meus conflitos religiosos. E aí depois isso passou, mas a música sempre me levando, ela sempre ali. Mas não dessa forma que a música é colocada para mim hoje. Era muito mais algo para mim mesmo, assim, que eu gostava, que eu queria expor a minha alma, por mais nova que eu era e não sabia a dimensão disso, do que gravar CD, ser famosa, essas coisas desse tipo. Entendi. A música religiosa, você lembra qual foi a primeira que você cantou, assim, para o mesmo número de pessoas? Evangélica eu nunca cantei, né? Sim. Dentro da igreja evangélica eu nunca trabalhei com a música, era uma questão muito de estudar e frequentar células e tudo mais. Mas eu lembro da minha primeira música católica. Foi logo no comecinho da minha conversão. Eu tenho uma amiga, né, que inclusive está grávida, vai estar me assistindo, a Renata Pazini, que mora aqui. Ela estudou comigo no primeiro, segundo e terceiro ano. E no terceiro ano nós tivemos a formatura, só que não foi uma formatura, como a gente estava numa escola pública, não foi uma formatura, né? Sim. Foi uma coisa mais simbólica, e a gente teve o nosso momento no anfiteatro, e ela ia ter um momento para Deus. Ela falou, Nanda, canta uma música, né, na igreja e tudo mais, pra gente. E eu nunca tinha cantado para um número específico de pessoas, ainda nem tinha cantado em missas ainda. E o primeiro CD que eu ganhei foi o CD do Vida Reluz, e tinha a música Como És Lindo. E foi essa a primeira música que eu cantei. E depois de lá eu nunca mais parei de cantar música católica, e foi. E até hoje tá aí. Tive o prazer de encontrar com alguns membros do Vida Reluz e dizer que foi a primeira música que eu cantei, e que realmente o Vida Reluz é o Vida Reluz dentro da música católica, e formou muitos músicos dentro dela. Né? Com certeza. Falar em cantar, vamos uma palhinha? Bom, acompanhado hoje do Elvis, né? Sim. Grande amigo, parceiro aí de caminhada. Amigo, irmão, parceiro, tudo. Afilhado também, porque fui madrinha de casamento. Acompanhado do Elvis, qual vai ser a primeira música então? Primeira música, a gente vai ouvir a música de trabalho. Cheguei até aqui. Vamos lá, Nanda pra vocês. Penso em tantas coisas, tantos passos pra chegar. Onde devo estar, eu já estou. Um momento de chegada, o meu presente de viver.
Tá, então daqui a pouco tem mais Nanda cantando pra gente. Vamos continuar nosso bate-papo aqui? Vamos lá. Nós estávamos falando da sua primeira canção católica em público, Sim, né? sim. E depois disso, como é que foi se ingressar? E a partir de quando você percebeu que a sua vocação como cristã, como evangelizadora, estava ligada à música? Então, eu acho que nunca me fizeram essa pergunta, nessa maneira, assim. Eu comecei a cantar dentro da igreja através das missas, né? Meu marido é católico, na época ele era meu noivo, meu namorado, depois meu noivo, e foi ele que me ingressou dentro da igreja católica, né? Eu tive essa experiência muito grande com Nossa Senhora e tinha curiosidade, então ele falava assim pra mim, eu vou te apresentar a igreja que eu conheço e como eu conheci. E começou a me mostrar livros, o catecismo e vários outros documentos da igreja, e eu comecei a me apaixonar. E foi devagarinho mesmo, passo a passo, muito consciente do que eu queria, porque eu sabia que a religião que eu ia predominar dali em diante. E aí batizei, fiz primeira comunhão, crismei e comecei a cantar em missas, cantar em grupo de oração e foi devagarinho. E aí, logo no comecinho, já fazia uns 3 meses que eu estava cantando dentro da igreja, o Adriano teve o 6º Festival da Música Católica, realizado pela TV Canção Nova. E o Adriano falou pra mim, compõe uma música e vamos mandar. E eu nunca tinha feito uma música na vida. Eu falei, imagina, eu vou escrever música pra quê? Né? Eu nunca compus, ainda mais pra Canção Nova. Na época a Canção Nova tava num boom muito grande, era em 2003. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, não sei, amor, vou ver, mas ele insistiu muito. E aí eu falei, se for vontade de Deus, né, essa música vai vir. E foi mais ou menos assim mesmo. Eu fiz a composição, que foi em cima da minha conversão, a composição, eu fui tomar banho e a música, assim, foi surgindo, cada estrofe, cada palavra, o refrão. Levei para uns amigos meus, na época eu tocava em barzinho ainda, e eles me ajudaram, e a gente gravou a música, levou para Canção Nova e acabamos sendo selecionados. Eu não esperava, ninguém esperava, eu lembro que eu estava saindo da faculdade, o Adriano me entregou como é que fala, uma correspondência que chegou da Canção Nova, falando que a gente tinha sido aprovado. E na época, muita gente aqui no estado, principalmente em Campo Grande, estranhou, porque a gente não tinha muita expressão, né? Assim, eu estava começando ainda na igreja e essa música foi selecionada entre 1.500 bandas do Brasil. E aí a gente, de 1.500, foram selecionados 30 e a gente foi a única do Centro-Oeste. Então, para mim, na época, eu não tinha consciência disso, né? Perante a tantos outros que já tinham caminhado dentro do estado. E aí fomos para lá, cantei a música, foi um momento muito especial para mim, assim, mas mais especial foi quando eu desci do palco e uma menina de 12 anos, mais ou menos, me abraçou e disse assim, a sua música tocou meu coração. Aí eu entendi o que era evangelização, que não era aquilo que eu fazia em barzinhos, que era entretenimento somente, mas que a música podia mudar a vida daquela pessoa. E foi mais ou menos assim. Dali, eu saí da cidade, saí de Cachoeira Paulista, resolvida na minha cabeça de que eu ia trabalhar com evangelização e com rock. A gente tinha mandado uma música, era um rock mariano, nós ficamos em 6º lugar. Deus não ia ter a pretensão de me entregar o primeiro lugar, nunca, porque eu acho que ali foi um pretexto de Deus me mostrar o que era evangelização e somente daquela maneira que eu ia entender. Não é que era uma coisa grande ou bonita ou, nossa, você foi para a Canção Nova. Não, era Deus sabe a maneira de tocar o coração de cada um e precisava talvez... Eu subi num palco como eu subi tantas vezes em barzinho e descer dele e ver o que é a ação do Espírito Santo, que é a ação de Deus na vida das pessoas. E aí daí vim pra cá, sofri muito porque a minha banda se dissolveu, óbvio, porque eles não eram de igreja, né? Sim. E eu rezei muito e chorava muito na comunidade Anchieta, a qual a gente participou durante anos aqui. Toda vez que a gente vem, a gente acaba participando, né? E conheci nessa comunidade irmãos que se tornaram um elo na minha vida e que eu quero muito ainda carregar e levar eles comigo, se Deus oferecer para a gente de fazer shows pelo Brasil, que eu conheci o Elvis, o Wagner, a Cris, né? E já tínhamos outros integrantes, né? Mas não eram como o Paulo, mas não era como foi o que aconteceu comigo com o Elvis e com a Cris. Né, a gente, dali eu lembro em muita oração, pedindo uma banda e Deus me ofereceu essa banda através de um olhar da Cris e eu nunca vou esquecer isso. E da outra semana a gente já estava ensaiando, já estava cantando, eu era muito menina, a Cris acho que ela tem
todo o portfólio de toda essa época, o quanto eu fui me transformando de dentro para fora, de fora para dentro também. E aí a gente começou a tocar cada vez mais em grupos jovens. Depois de um tempo eu me dissolvi da banda, a banda deu continuidade, mas eu fui trabalhar mais na renovação. Depois trouxe eles, não adianta. O que Deus predestina tá ali, pronto. Então eles fazem parte de mim e eu sei que eu vou poder levar eles ainda nos meus shows e olhar para a carinha de cada um. Mas a gente praticamente é um casamento, 10 anos já olhando para a cara do outro. Né? Mas graças a Deus foi ali que eu aprendi sobre o ministério, respeitar os irmãos, me calar, saber o momento para cada coisa. E com eles eu aprendi realmente o que é comunidade, o que é a Igreja Católica na prática, não somente naquela teoria que eu tinha lido. Só. Certo, então ó, nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco... Eu falo demais, gente. No próximo bloco a gente vai... Vou querer saber um pouco mais do que é rastro, quais são os rastros que a Rastro deixou para você, né? Os detalhes. E aí depois, como é que foi, né? Sair da banda Rastro e encarar uma carreira solo, que a gente sabe que não é fácil. Mas daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, não sai daí na hora do jovem, volta já.